Meus queridos, eu estou com um dilema. Um dilema é bom porque problemas são muitos, dilemas são só dois. Eu não sei se eu vos digo para levantar ou permaneçam sentados. É que isto hoje promete. Vejam, o Sermão do Monte são 3 capítulos. Nós gostamos de ler aquelas bem-aventuranças de Cristo, que são ali uns 12 versos, não é? De coisas bonitas ditas. Mas o Sermão do Monte são 3 capítulos. E o texto do Evangelho de hoje está ligado ao Sermão do Monte. Não são 3 capítulos, mas está no capítulo 5 de Mateus e vai do verso 17 a 37. E é por isso que eu vou dizer para vocês ficarem sentados. E eu pediria uma coisa, eu sei que é bastante. Atenção. Vocês podem ler o texto, acompanhar a leitura. Nem sempre é fácil estar atento. Mas cuidado que podes pagar um preço caro por estar desatento. Não é uma ameaça isso. Mas é que a promessa de Deus é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E diz assim o texto de Mateus 5, 17 até 37. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado um mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederam em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quem sabe eu vou pregar por partes, para não dar assim o sermão todo de uma vez. Vejam, os textos do Antigo Testamento foram lindíssimos hoje. O Salmo 119, Deuteronômio, aquele capítulo 30, aqueles versos 15 a 20, são tremendos. E ali fala de uma coisa que é curiosa, fala da nossa escolha. No final do sermão, vamos ver qual é a nossa escolha. Mas falando das escolhas, sabe, nós costumamos dizer que... Por que Deus permite a maldade no mundo? A pergunta que nós deveríamos fazer é: por que nós somos tão maus? Porque a maldade é feita pelo ser humano, não é por Deus. E Deus propôs a escolha entre o bem e o mal. E qual é a escolha? Agora vejam o que Jesus diz aqui no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é mesmo para nós, é um sermão de Jesus. Jesus não pregou muitos, mas este é fora de série. E daí ele diz assim, o ensino respeitante à lei de Deus. Ele disse que ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu. Portanto, se há um homem perfeito, este homem é Jesus Cristo. Este homem é o perfeito. Ele cumpre a lei e cumpre em nosso lugar. Mas isto não significa que a lei não seja boa. Porque as pessoas acham, a lei de Deus é uma coisa lateral, colateral. Não, não. Se Jesus cumpriu é porque esta lei é boa. E também seria boa para nós cumprirmos. Mas daqui vem uma coisa interessante que ele diz. Até que o céu e a terra passem, não vai passar nada que não se cumpra da palavra de Deus. Sabe, isso é uma exigência de fé tremenda. A palavra de Deus se cumpre. Não é curioso? Sabe que o pastor, geralmente os pastores são, isso eu aprendi no seminário, mas aprendi na vida, o pastor tem que ler jornal. Ele tem que estar ao par do que se passa.
E o jornal traz as notícias, de longe e de perto. E o jornal mostra o que se passa no mundo e o que os homens fazem no mundo. E às vezes nós ficamos assim, e como pastor, como cristão, não sei como vocês ficam, como se cumpre a palavra de Deus. Jesus disse que seria assim. E nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, ouvimos sinais nos céus e na terra, terremotos, enchentes, tempestades. Será que isto nos chama a atenção? Não vai passar nada. E mais, não cai um cabelo da cabeça se não for da vontade de Deus. Deus, nós dizemos isto. Deus está no comando. Mas às vezes eu acho que nós dizemos isso e pensando assim, desde que seja eu, que seja o copiloto. Não, ele está mesmo no comando e eu não sou o copiloto. Eu não tenho voto na matéria. Mas vejam, o sermão não pode demorar muito porque tem muito para falar, mas diz mais. Agora, eu vos afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Agora Deus fala da justiça. E fala da justiça entre nós. E veja lá, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Sim, mas matar é um crime hediondo. Matar, evidentemente, quem mata vai a julgamento, será condenado. Mas Jesus traz uma nova coisa. Ele diz o seguinte, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, ninguém vai a tribunal porque se irou por um outro. Ninguém vai ao tribunal porque odeia alguém. Mas sabe quando alguém mata? Aquele foi o ato final. Porque o intento de matar começou antes. E, portanto, o que Jesus diz? Jesus fala de uma outra justiça. Jesus não fala da justiça dos homens e da justiça do tribunal. Imaginem vocês comprar um saco de feijão que tem caruncho. E vocês forem lá reclamar, e o senhor da mercearia ou do supermercado vai dizer assim, então eu dou mais um pouco. Vocês querem? Daquele mesmo feijão? Então veja, justiça não é uma questão de mais justiça. Justiça é uma questão de melhor justiça. Vocês não querem aquele feijão. Vocês querem um feijão melhor, um outro. O que Jesus está a falar é de uma outra justiça. É a justiça que vem dele. Uma justiça que vem do amor de Deus. Uma justiça que transforma mentes e corações. De tal forma que o que ele diz aqui na sequência é assim, se alguém, ele diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, se você vem ao culto, vem à Santa Ceia, diz assim, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você? E agora, cuidado, eu não sei se devia fechar a porta lá em cima. Deixe a sua oferta, deixe tudo cá e vá lá reconciliar-se com o seu irmão. E depois volte para fazer oferta a Deus. Veja, Deus propõe que a vida cristã é muito mais interventiva na nossa vida normal do que nós pensamos. A vida cristã não é só para cá, para a igreja. Aqui é fácil, não. Aqui, cultuar Deus aqui é muito fácil. Mas lá, exercer a justiça e o amor de Deus lá. Continua Jesus e diz assim, entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão.
Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Esta ideia do caminho, ela aparece muitas vezes na Bíblia. Jesus fala muitas vezes no caminho. Nós aqui somos peregrinos, aqui somos quase todos estrangeiros. E quem não é, sabe o que é ser. Nós estamos a caminho. E no caminho, nada melhor do que sermos companheiros de viagem. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Nós somos companheiros para ajudarmos um ao outro mutuamente. Mas continua o texto. Vocês ouviram o que foi dito. E agora Jesus entra numa outra esfera. Aquela em que popularmente se diz, entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Jesus mete. E ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te leva a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter um corpo inteiro lançado no inferno. E se a tua mão direita te leva a tropeçar, corta, joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro, e tendo o corpo inteiro, ir para o inferno. Veja, Jesus fala de uma coisa que nos é comum. Sabe que o sexo é uma coisa muito maltratada na igreja, porque parece que não se deve falar, e parece que o sexo é assim, uma coisa horrível. Não, não. O sexo é uma maravilha. O sexo é uma prenda que Deus deu ao ser humano. Foi Deus que fez homem e mulher para o companheirismo e tal. A questão é outra. A questão é a forma de ver as coisas que Deus deu. E a forma de ver. E aqui ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, como se olha para um homem e para uma mulher. Como é que se olha? E sabe, este olhar está cravejado nesse mundo de preconceitos, de maldades e de outras coisas deste gênero. Jesus fala de como olhar para as coisas, porque o olhar antecede a ação. Porque ele fala primeiro do olho e depois fala das mãos. Então, qual é o olhar? E Deus propõe que nós olhemos para o mundo, para o que Deus criou, para aqueles que convivem conosco, com os seus olhos. Com olhos purificados. Com olhos de amor. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que nós podemos transformar o nosso olhar, que é tão carnal, que é tão humano, que é tão pecaminoso, em um olhar melhor? É uma pergunta a fazer. Também foi dito, Jesus continua, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e a expõe-se a tornar adúltera, aquele que casar com uma repudiada, comete adultério. Não vou fazer aqui um tratado sobre casamento, mas, veja, Jesus já naquele tempo permitiu que se desse divórcio pelo maltrato que acontecia no casamento. E dizer que o divórcio é possível não significa apregoar o divórcio, o que é uma outra coisa. Mas, isto é, e poderia dar um outro sermão e um estudo bíblico. Agora, o final do Evangelho. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, vos digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É duro, não?
É duro quando nós ouvimos as coisas como elas são. Sabe que nós dizemos comumente quem jura, mais mente. Mas por que alguém pede um juramento? Quem pede um juramento é mal intencionado. Pede um juramento porque não acredita naquilo que está a ouvir. Ou o outro lado. Ou então são tão mentirosas as pessoas que as pessoas já não acreditam no seu sim e no seu não, de tal forma que há até quem já inventou outras palavras. Sabem o nim? Não é não nem sim. Isso é terrível, não? Sabe que a dúvida é má. Agora vejam só. Na verdade, o cidadão do reino de Deus, quando diz sim e não, ele já está fazendo um juramento. Quando um filho de Deus diz sim ou não, isto equivale a um juramento. O juramento dele é isto: sim e não. Precisa mais? É curioso porque não existe na vida momentos ou circunstâncias que eu não estou diante de Deus. E sabe que já ouvi pessoas dizerem que, por exemplo, o pastor é pastor só na igreja. Meus filhos iam gostar disto. Meus filhos iam gostar muito disto. Mas veja, eu sou pastor em todo lugar, não? E vocês gostariam de ouvir que o pastor de vocês, fora da igreja, andou a dizer, fazer o que não deve? Aceitar-se-ia isto? Mas veja só, e o cristão é cristão aonde? Aqui dentro só? A palavra de Deus, o culto, só tem isso a dizer, é só para nós aqui dentro? Veja, é que nós vimos aqui abastecermos-nos. Nós vimos aqui receber para fazer diferentemente. Se aquilo que deixamos aqui no começo, veja, Jesus, a questão da justiça. Que justiça que Deus quer? Que tipo de pessoa Deus quer que eu seja? Não é mais do mesmo, mas é uma outra coisa. Sabe que vocês nunca ouviram o pastor aqui, nesta casa, dizer assim: se houver uma necessidade, vamos fazer uma corrente de oração. Nunca ouviram fazer isso? Pois não? Não vão ouvir. A não ser que eu ficar maluco. Mas não vão ouvir. Também vocês não vão ouvir o pastor dizer assim: olha, se vocês precisarem de alguma coisa, vamos fazer a oração assim durante 20 dias. E por que não? Não será a oração a mesma coisa como aquilo da justiça? Nós precisamos de muita oração ou de melhor oração? Se a minha oração está mal e eu fizer muitas, vale a pena? E se a minha oração estiver correta, é preciso outra? Então imaginem a mudança que Jesus propõe. Jesus propõe esta mudança de atitude, esta mudança de vida, porque não existe separação entre a vida comum e este momento solene diante de Deus. E Cristo mostra que juramento são todas as nossas palavras e aquelas que nós dissemos aqui dentro também. E elas revelam a integridade e a verdade. Sim e não. O que disso passar só serve mesmo para atrapalhar e confundir. E tem origem no mal. A questão é uma. Nós não somos melhores do que ninguém.
Pois não? Miséria nossa. Não somos melhores do que nenhum outro ser humano. Então, como fazer? Veja, nós não somos melhores do que os outros. Mas temos Jesus, que é melhor do que todos. E agora, este Jesus Cristo em nós. Viver em Cristo significa isto. Que Cristo também vive em nós. E é esse Cristo que mudou nossa vida. Que muda a nossa existência. E sabe por quê? Porque Ele mudou nossa morte. Porque esse Cristo veio ao mundo para nos livrar do mal. Nos fazer ter e dar a escolha perfeita. E nos livrou da morte, dando a vida eterna. E quando nós dissemos sim há pouco nesse culto, e eu perguntei a vocês disseram sim. Que esse sim tenha sido o vosso juramento. Porque não é preciso outro. E quando esse sim é o sim que diz o que diz, também recebe aquilo que Deus diz na sua palavra e promete. A graça de Deus para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.